Meu nome é Igor, meu grupo é o B3, minha matrícula é 180102141. Essa é a disciplina de circuitos lógicos, experimento 3, parte 2.3. Nessa parte eu tinha que montar um circuito de 4 entradas, onde o LED L0 tinha que acender quando metade das entradas forem 1 e metade das entradas forem 0. Exatamente nessa proporção. Essa parte eu tive problemas. Foi a parte que me demorou mais tempo, qual no final eu descobri que era um problema de Tinkercad. Basicamente o que eu tinha que fazer era usar a parte 1 do experimento junto com a parte 2 para montar a parte 3. Foi basicamente o que eu fiz aqui. Aqui, essas duas protoboards, aqui, essa e essa, representam a parte 2.2 do experimento, e essa terceira aqui representa a parte 2.1. Então, a lógica para esse experimento seria o seguinte. Vindo aqui para o caderno. Basicamente, eu preciso que quando nenhuma dos LEDs acendem, basicamente é o seguinte. Essa coluna A aqui são as saídas para o LED para a parte 2.1. Então, quando acontece de a parte 2.1, a maioria das entradas forem 1, o LED acende. Quando a maioria das entradas forem 0, o LED apaga. Para o 2.2, acontece a mesma coisa. Quando a maioria for 0, o LED acende, e quando a maioria for 1, o LED apaga. Então eu pensei no seguinte, na combinação dessas saídas. Então o que eu queria era o seguinte, quando as duas saídas dos dois circuitos forem 0, eu preciso que meu LED acenda, porque quando isso acontecer, vai ser igual a quantidade de 1s e 0s. Para a segunda aqui, então, basicamente eu testei todas as combinações possíveis. Quando for 0, 0, eu preciso que acenda o meu LED. Quando for 0 e 1, eu preciso que apague. Quando for 1 e 0, eu preciso que seja 0. E quando for 1 e 1, que no caso nunca vai acontecer, vai ser 0, porque nunca vai acontecer da maioria ser 0 e nunca vai ao mesmo tempo da maioria sendo 1. São coisas que são são coisas que não podem acontecer. Então eu pensei em fazer o seguinte, eu primeiro negar essas saídas, fazer elas barradas. Então aqui eu basicamente reescrevi elas barradas. E eu percebi que isso aqui configura uma porta E. Só vai acender quando os dois forem uns, o LED. E basicamente é isso. Eu primeiro tenho que negar, depois fazer uma porta E usando portas NANDs. Porém, quando eu fui colocar isso na prática, quando eu coloco os dois circuitos só num projeto, acontece de somente um deles funcionar. Então, eu primeiro coloquei esse aqui no LED L0 e coloquei esse aqui no LED L1 para ver se eles funcionavam juntos, um ao mesmo tempo do outro. E o que não aconteceu. Testei de várias formas, conferi de vários jeitos e constatei no final que era um problema do Tinkercad. Caso funcionasse, eu poderia implementar a lógica como sendo no caderno, mas como não funcionou, fica por isso mesmo.